convido a dona Carla Colomé, que é a nossa colaboradora no noite de hoje. Já esteve outras vezes aqui, dona Carla. Então, a plateia é sua. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse ambiente protegido e cuidado, em especial para o nosso atendimento. Hoje o nosso tema é um tema deveras importante, que é falar de Jesus, o médico das almas, ou médico de almas. Se por um lado é muito difícil fazer qualquer colocação sobre a vida de Jesus, por outro é muito fácil, porque afinal de contas, a doutrina espírita, e em especial os espíritas, já o retiraram da cruz há muito tempo e já o colocaram ao nosso lado, caminhando conosco todos os dias da nossa existência. Quando nós nos propusemos a falar daquele Cristo, Espírito puro, é um tanto complexo. Mas quando nós vamos falar daquele nosso irmão mais velho, que nos ampara, que nos protege, que nos cuida, que nos guia todos os dias, fica bem mais fácil falar do Mestre Jesus. Então a proposta hoje é refletirmos um pouco como o nosso Mestre querido pode contribuir para as nossas almas. Que papel é esse que ele assume nas nossas existências de médico, do nosso curador? Mas por outro lado é também nos alertar para as nossas responsabilidades no que tange a nossa saúde. Saúde aqui entendida na mais ampla acepção da palavra. Não apenas aquela saúde física que nos representa muitas vezes, mas a saúde, como diz a nossa querida Joana de Ângeles, a saúde integral, a saúde do homem, da mulher, da criatura humana como um todo. A saúde como um fator complexo, amplo, e que inclui sim o nosso corpo físico, mas inclui também as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos sentimentos, a nossa conexão social, a nossa conexão psíquica e espiritual. É desse homem que Jesus cuida. Não é do homem que só tem uma doença e é reconhecido por ela. Mas é desse espírito imortal que aceitou, que implorou muitas vezes o desafio de renascer na Terra para desenvolver as suas virtudes e avançar um pouco mais na sua trajetória evolutiva. É desse homem adoecido que nós estamos falando. E é desse mestre que nos ampara todos os dias que também nós vamos trazer algumas considerações. Quando nós falamos do homem adoecido, é importante nós compreendermos que, de uma forma geral, todos nós somos espíritos muito adoecidos. Todos nós somos espíritos endividados com a lei, com a nossa consciência, comprometidos extremamente com ela. Porque senão, certamente não renasceríamos na Terra, um mundo de expiação e provas, difícil de suportar e muito difícil também de aprender. Porque muitas vezes nós dizemos assim, meu Deus, onde as coisas vão parar? E aí logo nós nos lembramos que tudo bem, somos todos doentes, uns
com a alma refletindo mais no seu corpo físico e com doenças físicas identificadas, outros com doenças emocionais importantes. Então é preciso lembrar que todos nós somos espíritos endividados à procura de aprendizados para a nossa evolução. O nosso querido Alberto Almeida, ele usa uma expressão muito interessante que eu gostaria de trazer para vocês, e ele nos convida permanentemente a revisitarmos, a tratarmos a criança ferida que mora em cada um de nós. Quem não tem uma criança ferida? Quem não tem dentro de si alguém que na infância não teve as coisas que desejava, não foi tratado como gostaria, não construiu laços verdadeiros de amor com os pais, com os familiares, não encontrava adequação à sua vida na adolescência, e hoje é esse adulto que traz essa criança ferida dentro de si. Então esse é um patamar importantíssimo de lembrarmos. E é por isso que quando Jesus sai da cruz e caminha do nosso lado, fica tudo mais fácil, fica tudo mais compreensível. Porque sim, ele é esse espírito puro que se comprometeu com a evolução do nosso planeta, portanto coordena todas as atividades do nosso planeta e nos dá a certeza de que nós não estamos à deriva. Muitas vezes nós, espíritas, apesar de compreendermos essa lógica da vida, dizemos assim: meu Deus, o que falta acontecer? Meu Deus, a humanidade vai desaparecer. E aí a gente fica, de alguma forma, trazendo descontentamento, melancolia, tristeza e compartilhando com os nossos familiares, com as pessoas que convivem conosco. Porque ainda temos pouca fé. Então, quando as coisas parecerem à deriva, o nosso barco parecer à deriva, que nós lembremos do nosso Mestre Jesus. Ele é o governador espiritual da Terra. Ele está à frente de tudo o que nos acontece. Porém, nós todos somos espíritos individuais e que temos responsabilidades com tudo também que nos acontece. Quando chove muito e a cidade alaga, não foi Jesus que colocou todos aqueles descartáveis na rua, né, para que trouxessem toda aquela obstrução nos bueiros. Fomos nós, homens mal educados, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que não receberam a educação adequada para o cuidado com a natureza, para o cuidado com o nosso meio ambiente. Então Jesus sim está no leme, está nos amparando e nos protegendo, mas isso não nos tira a responsabilidade nesse processo. Então Jesus é o grande educador das almas, que em determinado momento aceitou o desafio de vir até nós e viver encarnado na Terra, para trazer esses ensinamentos tão lindos que ele trouxe, nos tirando da escuridão moral, da escuridão espiritual. Então, nós sabemos pela doutrina espírita que existem muitos espíritos crísticos. O espírito crístico que coordena a Terra tem o nome de Jesus. Certamente outros espíritos crísticos têm um outro primeiro nome, que não é Jesus. E outros espíritos da magnitude do Mestre coordenam outros planetas, outras galáxias, outros sóis. Então, esse é o nosso irmão mais velho, que aceitou o desafio de caminhar conosco. E aí nós podemos começar refletindo
o quanto nós temos dado trabalho para esse irmão mais velho. O quanto nós temos dado trabalho para o nosso anjo da guarda, que é aquele espírito amigo que aceitou o desafio de nos acompanhar nessa existência, disposto a nos intuir, a nos auxiliar nas nossas tomadas de decisão. Nós rapidamente nos damos conta que temos dado muito trabalho ao nosso irmão mais velho. Muitas das vezes porque não escutamos o que ele disse, assim como os nossos irmãos da terra. Às vezes o irmão mais velho, que é aquele que tem mais experiência, diz para o irmão mais novo, vai por aqui. E ele diz, tu não sabe nada, tu é mais velho que eu, mudou, tudo mudou, eu vou por aqui. Conosco e Jesus é mais ou menos a mesma coisa. Porque nós não podemos imaginar que Jesus nasceu um espírito crístico como ele é. Certamente ele passou por um processo de aprendizado como todos nós. E hoje se encontra num patamar muito diferente do nosso. Então é certo que nós temos dado bastante trabalho para esse nosso irmão mais velho. Mas independente disso, ele é o nosso companheiro que continua conosco, que nos conhece, que sabe das nossas dificuldades e que muitas vezes aguarda que a gente tenha a humildade de pedir o socorro a ele. Muitas vezes nós estamos tão perturbados, tão angustiados, que nem chamar por ele nós conseguimos. Mas assim que passa um pouco a tormenta nos nossos corações, nós lembramos Jesus. Às vezes não conseguimos nem orar, mas não importa. Quando nós estivermos muito angustiados, muito atormentados, coloquemos na nossa tela mental a imagem do Mestre, porque isso será um pedido de socorro. Quando nós estivermos muito atormentados, acordados ou em sono profundo, lembremos da nossa casa espírita. Os bons amigos nos dizem que quando nós, angustiados, colocamos na nossa tela mental a estrutura física, a imagem da estrutura física da nossa casa espírita, nós já receberemos o amparo e a proteção. Porque os frequentadores regulares da casa recebem esse amparo e essa proteção sempre pela equipe espiritual que aqui trabalha. Então, Jesus, ele não só falou, porque lembremos, ele nada escreveu. Então, que fantástico nós sabermos que alguém, há mais de 2000 anos atrás, quando não existia a escrita e os meios de comunicação, como hoje, obviamente, trazia as mensagens, alguém reproduzia, escrevia naqueles papiros, e até hoje nós temos as mensagens do Mestre no nosso coração e no nosso cérebro. E ele não escreveu nada. Então é importantíssimo que nós nos lembremos que as marcas dele estão na nossa caminhada, na nossa vida, pelo que ele disse, sim, mas muito mais pelo que ele fez, muito mais pelo que ele sentiu, e especialmente então pelo que ele vivenciou. Então o convite hoje do Evangelho de Jesus não é que nós adotemos rótulos, eu sou espírita e por isso eu acho que eu tenho um lugarzinho mais garantido depois dessa vida. Lê do engano. Alguém que não acredita em nada e que faz o bem tem mais chance de se colocar bem na vida futura, mais talvez do que um espírita teórico. Porque a grande dificuldade não é aprender teoricamente as questões. A grande dificuldade nossa, de todos nós, é
transferirmos do aprendizado teórico, mental, para a prática. Especialmente quando se trata da nossa família, da nossa pequena família, e depois daquela mais avantajada um pouquinho, aumentada um pouquinho. E eu tenho certeza que vocês, cada um, vai lembrar de algumas situações que talvez tenham vivido no Natal e no Ano Novo com a grande família. Porque é nesta pequena e grande família que nós somos testados todo o tempo para verificarmos se o aprendizado que nós fazemos da doutrina espírita tem nos ajudado na prática do cotidiano. É que nem aquela pequena história que talvez eu já tenha contado aqui, né? De um senhor que trabalhava muito dedicadamente no centro espírita, e lá, quando a sua esposa ia com ele, os companheiros da casa espírita diziam: mas ele é uma rica pessoa, ele é educado, gentil, ele nunca eleva a voz, ele está sempre pronto para ajudar. E ela ouvia essas referências do seu marido e pensava: mas não pode ser a mesma pessoa. É o outro que ele está falando, é do outro trabalhador que ele está falando. E eles reiteravam: não, mas é do seu esposo, ele é assim aqui. E um belo dia ele chega em casa e na sala da sua casa tem uma mala. E como ele passava muito tempo na casa espírita, né, ele chega tarde da casa espírita e pergunta: mas mulher, essa mala aqui na sala? Não, essa mala, como tu já passa muito tempo na casa espírita e lá todo mundo te adora e tu é maravilhoso, eu também vou me mudar para lá, porque aí tu vai ser essa pessoa que não eleva a voz, que é gentil, que ajuda em tudo, vai ser uma maravilha, porque lá tu é assim. Então esse é o desafio, é colocarmos em prática o que já sabemos na teoria, e é óbvio que esse é um desafio muito grande para todos nós. Mas é nesse intuito que Jesus vem nos propondo a nossa redenção, nos propondo a nossa transformação moral. As dimensões que Jesus tinha eram basicamente duas: a dimensão material, de um homem constituído como nós, e a dimensão espiritual. Quando nós falamos na dimensão física, material, nós podemos imaginar como deve ter sido difícil essa transformação, né, de Jesus, um espírito puro, para que adentrasse um útero e fosse concebido e nascesse e tivesse as mesmas necessidades que nós temos, de dormir, de se alimentar. Jesus tinha as mesmas necessidades que as nossas. Ele poderia não ter, mas ele, para realizar um exercício perfeito, assim foi melhor. Ele optou por viver como nós, exatamente para nos dizer que era possível essa transformação que a sua doutrina, que o seu evangelho trazia. Então ele inicia a vida da forma mais humilde possível, num estábulo, junto com animais, num parto difícil, porque só o pai e a mãe oportunizando aquele momento tão especial do seu renascimento, ou do seu nascimento, melhor dizendo. Seu nascimento, porque nós não temos notícias que Jesus tenha outras encarnações. Ele se apresenta a nós como espírito puro, numa única vez, numa única encarnação. Então ele nos diz que é possível ser humilde e brando de coração quando ele nasce numa manjedoura. Não imaginemos que as coisas não são conexas, elas são conexas. E tudo que Jesus nos ensinou tem símbolos, tem parábolas,
tem figuras de linguagem, porque era assim que se compreendia aquela época. E vejam como o seu método de aprendizado ou de ensino era interessante. Ele utilizava todas as figuras, todos os elementos da natureza para trazer os seus ensinamentos. Ele usava o grão de mostarda, o trigo, né? A ovelhinha. Ele usava os elementos do cotidiano para representar aquilo que ele queria trazer como ensinamento. Se nós pensarmos no ensino atual, hoje é o que mais se preconiza no ensino. Utilizar elementos do cotidiano que a criança conhece, né? Que o adolescente conhece para o seu aprendizado mais ágil. Jesus já fazia isso, né? Então, ele, com as parábolas, ele provoca o homem, ele ensina o homem a pensar, a sair daquele lugar de acreditar que tudo era assim e se colocar num outro cenário. Lembremos que Moisés traz as leis nuas e cruas, assim dizendo, né? Era pela força. O povo a quem Moisés coordenava era um povo muito mais primitivo ainda que aqueles com quem Jesus trabalhou. Mas é Jesus que traz pela primeira vez o ensino e destaca o amor como a chave da nossa existência. Então, a dimensão espiritual de Jesus nós muito pouco conhecemos. Nós não temos muita condição ainda de compreender a sua magnitude. E aí eu indicaria para os irmãos que gostam de ler, que procurem ler os livros da nossa querida Amélia Rodrigues. Essa escritora maravilhosa, que nas suas obras já são, eu não saberia precisamente, mas talvez 10 ou 11 livros, ela traz muitas experiências e passagens da vida de Jesus. Quem quiser conhecer mais sobre a vida de Jesus, leia Amélia Rodrigues, que é uma bênção. Então, essa dimensão a gente ainda não consegue compreender muito bem, porque nós ainda não temos essa possibilidade. Nós não sabemos, por exemplo, dimensionar como era o Espírito de Jesus, por ser exatamente um Espírito puro, e por nós ainda estarmos tão longe dessa realidade que ele já tinha vivido. Ele, então, é o Espírito mais puro que andou pela terra, mas certamente outros tantos espíritos tinham um grau evolutivo maior, né? Que de alguma forma também plantaram as sementes dos seus ensinamentos. Ele traz então um novo código de comportamento. Se nós estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos compreender que temos todas as respostas ali para os nossos comportamentos. E quando nós não soubermos o que fazer diante de uma situação, nós podemos nos perguntar: o que faria Jesus? O que faria Jesus nessa situação? Aí alguém pode dizer, mas eu não sou Jesus. É, de fato, estamos longe dele. Mas se afinal de contas, ele é o nosso irmão mais velho, é o nosso modelo e guia, por que não pensar o que faria Jesus? Muito bem, na questão 625 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta é só uma palavra: Jesus. Então vejam a potência disso. E por que que os Espíritos dizem que ele pode e ele deve ser o nosso modelo e guia? Modelo porque nós podemos copiá-lo.
Não sei se sempre a gente quer copiar, né? Porque copiar o modelo implica num grande esforço pessoal, implica no ato da vontade. Eu preciso querer me melhorar, eu preciso querer viver um ano de 2025 com mais saúde, para que o médico das almas não precise ter tanto trabalho comigo. Então, ele nos traz os códigos morais de comportamento. E o Evangelho traz todas as respostas que nós precisamos para nos comportarmos melhor na direção desta cópia do nosso modelo. E ele é nosso guia porque ele nos diz para onde nós podemos ir. A doutrina espírita já nos diz que tem vidas antes, essa vida, e vidas depois. Então nós temos muitas informações e nós espíritas, a diferença nossa para outras religiões é que estas informações abençoadas devem nos ajudar a fazer melhores escolhas. Essa é a nossa diferença. Ou seja, à medida em que nós conhecemos a doutrina espírita, à medida em que nós colocamos Jesus como nosso grande amigo, companheiro das dificuldades, nós temos mais chances de fazer boas escolhas. Essa é a nossa diferença. Mas não esqueçamos, não foi dito que fora do espiritismo não há salvação. Foi dito que fora da caridade não há salvação. Então, nós precisamos desenvolver a caridade. E a caridade é algo muito complexo também, que nós precisamos trabalhar cotidianamente na nossa existência. Muito bem, então, Jesus foi nos trazendo as suas lições. E o Sermão da Montanha, se nós mergulharmos também nessas informações, nós vamos compreender que ali estão todas as leis que regem uma vida que pode ser bem vivida, uma vida que pode ser valorosa para o nosso crescimento espiritual. Jesus é o maior humanista que já passou pela face da terra, o maior pacifista que já esteve por aqui. Nós não temos nenhuma informação que ele excluiu alguém em algum lugar por onde ele passou. E ele passou por muitos lugares. Ele, se nós observarmos, foi o homem que primeiro valorizou as mulheres. As mulheres tinham um lugar especial no coração de Jesus, como tem até hoje. Os excluídos de toda sorte também tinham um lugar especial no coração de Jesus. Mas os imperadores romanos, os doutores da lei também tinham um lugar especial no coração de Jesus. Então ele não excluía ninguém. Ele não excluía os que discordavam dele. Ele não excluía os que desejavam que ele morresse. Ele nunca abandonou aqueles que o mataram. Então, Jesus é esse espírito que nós, às vezes, quando vamos mergulhando na sua história, nós chegamos à conclusão que vai demorar muito tempo para a gente chegar mais perto na conduta moral, na conduta espiritual desse nosso querido irmão. Mas nós estamos a caminho, porque quando ele trouxe a boa nova, nós aproveitamos. Nós já por algumas vivências conseguimos ter afinidade com o que Jesus falou. Nós já compreendemos e já concordamos com as coisas que ele disse.
Então, nós ainda, muito possivelmente, não estejamos na fase de colocar em prática com tanta firmeza aquilo que ele nos ensinou. Mas nós já conseguimos entender, colocar no nosso coração e gradativamente, passo a passo, nós vamos então aprendendo a colocar na nossa vida diária. Jesus então é o nosso médico das almas. E é muito importante nós lembrarmos que quando a dor no corpo aparece, em qualquer parte do nosso corpo, quando a doença se manifesta, não é o corpo que está doente, é a alma que está adoecida. É ela que reflete no corpo físico e que gera um diagnóstico, porque sim, a angústia, a tristeza, a melancolia, a mágoa, a raiva, o abandono emocional, eles geram alterações físicas, eles produzem alterações celulares, eles aceleram o crescimento das células, provocando câncer. Nós sabemos por estudos científicos, não são estudos espíritas, que o câncer de mama, seja em homem ou seja em mulher, porque homem também tem câncer de glândula mamária, eles se apresentam especialmente nas mulheres que viveram lutos, que viveram situações de imenso abandono na infância, na adolescência, na fase adulta, em separações, em mortes precoces na família. Porque é daquela tristeza profunda que há um comando para alteração da reprodução celular. E isso quer dizer que nós também somos, ou principalmente nós, somos responsáveis pelos nossos adoecimentos. E é claro que isso ainda não é alguma coisa que a gente consiga resolver, porque é mais forte que nós. Nós, diante das dificuldades, ainda temos pouca fé, nós ainda conseguimos rezar pouco, nós conseguimos pouca disciplina para frequentar, às vezes, a casa espírita, nós não nos colocamos muito à disposição para o trabalho no bem, muitas vezes, por N motivos que a cada um é muito próprio. Mas fato é que as doenças todas são geradas por nós. E por isso que o médico das almas nos convida a trabalharmos por nós. Cuidarmos dessa criança ferida que nós falamos lá no início. Cuidarmos dos nossos sentimentos. Quantas vezes nós estamos tão afetados e não conseguimos dizer para ninguém, não conseguimos compartilhar com nenhum familiar, e sofremos, e choramos sozinhos, só nós e o nosso travesseiro, e nem conseguimos pedir ajuda ao nosso irmão mais velho. Então é preciso que a gente compreenda que está nas nossas mãos a nossa saúde integral, mas que para isso é preciso muito esforço, muita determinação e muita vontade, porque nós viemos de culturas muito machistas, inclusive, que ensinaram a nós mulheres que nós temos que ser as últimas. É a última que deita, que revisa toda a casa, que desliga as luzes, que todo mundo se serviu, que todo mundo está dormindo, né? Então eu proponho para nós mulheres, em especial, mas aos homens também, que naquela imensa lista do dia a dia que a gente tem de tarefas, nós prestemos atenção quantas tarefas são dedicadas a nós. E não egoisticamente, mas porque todos nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos nos cuidar e nós precisamos aprender a pedir que nos cuidem, que alguém nos olhe, que alguém nos cuide. Se a gente pega a lista de tarefas domésticas lá das mulheres e dos homens, porque os homens estão
assumindo muitas tarefas agora, ainda bem, né? Que bom. Das 10 tarefas, não tem nenhuma que é minha. Não tem nenhuma tomar um mate embaixo da árvore, tomar um banho mais demorado, ver uma série, um programa, uma novela, ler o meu livro preferido. Nenhuma. Aí a gente vai dizer, mas é muito difícil porque eu tenho muitos afazeres. É verdade, a gente tem. Mas a pergunta que Jesus pode nos fazer é, quando tu te cuida? E nós mulheres é muito interessante, porque a gente é a galinha dos ovos de ouro. E a gente não se cuida. Aí a galinha dos ovos de ouro adoece e a casa cai, né? Não é assim, absolutamente uma norma, mas vejam, quando a dona da casa não está, ou o dono da casa não está, como é que as visitas são recebidas? Se a dona da casa está, ela oferece um café, ela oferece um mate, senta aqui, vou fazer um arroz com galinha, não vai embora, né? Se a dona da casa ou o dono da casa não está, não é assim. Só que isso tem um custo, e um custo-benefício também. Mas o convite para todos nós é que no ano de 25 a gente se olhe um pouco mais. Tá bem, essa semana está mais apertada, eu não tenho muito tempo de me cuidar, mas na semana que vem vai ter um tempo. Eu tenho feito um exercício muito simples, de aguar os vasos. E aí a pessoa diz, mas como que tu adora aguar os vasos? Porque quando eu estou lá aguando os vasos, eu estou de pé descalço, eu estou molhando o pé, eu estou vendo como é que a planta está sendo molhada, eu estou ouvindo o barulho da mangueira e a minha cabeça desliga de outras coisas. E eu estou ali, presente, molhando os vasos, porque a grama não dá para molhar, né? Com esse calor não tem água para molhar a grama, só os vasos para que as plantas não morram. Então nós precisamos ter um tempo para nós, porque se nós não tivermos um tempo para nos cuidar, não haverá tempo para cuidar dos outros. Nós só damos o que nós temos para dar. Se a gente não está nunca em paz, não tem como cuidar dos outros. Então, com o seu magnetismo maravilhoso, Jesus nos cuida. Mas Ele conta conosco. Ele conta que cada vez mais nós possamos olhar a lista das tarefas e alguma coisa do dia diga respeito a mim, ao meu cuidado. Agora sou eu, meia hora, 1 hora, 20 minutos. Eu vou tirar uma cesta de meia hora depois do almoço. Mas a louça, gente, a louça não vai fugir. Não vai ficar lá. Quando a gente levantar da cesta, a gente lava. Bota na máquina, liga depois, né? Porque a louça começa a ser mais importante que nós. E tem o ditado que diz que nunca a casa tem que brilhar mais do que o seu dono ou a sua dona. E é verdade. A casa a gente usa, né? Mas por todos esses movimentos da vida, pela nossa educação, a gente foi perdendo esse time, né? De se cuidar, de equilibrar as coisas, né? Para que a gente possa viver melhor. Então, o convite é que nós nos lembremos da impermanência. Nada permanece para sempre. É o ciclo da vida. É o ciclo do progresso. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, envelhecemos e depois desencarnamos. É parte do processo. O nosso fluido vital vai esgotando até que a gente desencarna. E tá tudo certo, é assim que tem que ser, para que nós possamos aproveitar bem essa experiência. Então, para finalizar, nós já estamos na nossa hora, não sei nem se eu já não passei um pouquinho. Eu só queria trazer a lembrança de uma figura magnânima do Evangelho de Jesus, uma mulher chamada Maria de Magdala. Maria de Magdala era aquela mulher estonteante de 17 anos, rica, lindíssima, uma beleza inigualável.
e que era uma cortesã. Ela conseguia reunir os imperadores, todas as figuras destacadas da sociedade em torno das suas meninas, do seu trabalho, vendendo aquilo que era muito comum na época, né? A sexualidade, o sexo fácil. E Maria de Magdala não era feliz. Ela era linda, era rica, tinha tudo, mas não era feliz. Ela sentia um imenso vazio no seu peito. Faltava alguma coisa que ela não sabia bem o que era. Um determinado dia ela ouviu falar no Messias, ouviu falar no Cristo e se interessou. E se dirigiu então a Cafarnaum, assistindo uma das suas pregações na rua, como ele sempre fazia. Naquele dado momento, alguma coisa dentro de Maria de Magdala se transforma, se transfigura, e ela compreende que era tudo aquilo que ela precisava em busca da sua felicidade. Vai amadurecendo aquela ideia, volta para casa, vende tudo que tem, entrega tudo às suas companheiras, distribui tudo que tem, arrecada o mínimo e volta para Jerusalém ao encontro do Mestre. E a partir daquele dado momento, então, ela passa a fazer parte da equipe de Jesus, junto com os apóstolos. E em várias passagens nós vamos observar que ela participa das suas pregações. Apesar de ser a última a sentar, a última a se alimentar, porque ela era uma mulher. Mas ela podia permanecer entre os homens, entre os apóstolos, porque ela era compreendida como alguém igual ao homem daquela época, para Jesus. Então Maria começa a aprender com Jesus os seus ensinamentos, a segui-lo e convive com ele até o seu desencarne. Os irmãos devem lembrar que depois de sepultado, Jesus aparece e a figura para quem ele aparece é Maria de Magdala. Os apóstolos não acreditam, eles ficam absolutamente indignados, porque com 12 apóstolos ela se apresenta, Jesus se apresenta a Maria de Magdala. Mas é assim que é. E quando ela volta contando que viu o Mestre ressuscitado, ninguém acredita. Mas de fato, ele se apresenta para ela com todo o seu brilhantismo e a sua luz. Maria segue pregando nas pequenas comunidades, mas obviamente vai sendo excluída como uma cortesã conhecida naquela região. E um belo dia ela encontra alguém que tem hanseníase, a lepra da época, conhecida como lepra, e vê que eles são abandonados pelo mundo e resolve então partir com eles para algum lugar. E o único lugar que ela encontra para morar é o Vale dos Leprosos. Maria de Magdala passa a morar no Vale dos Leprosos, a cuidar dos leprosos, e obviamente na época não havia nenhum tratamento, eles ficavam muito deformados fisicamente e ela adquire a doença e ao longo do tempo então vai adoecendo e desencarna. Interessante dizer que quem a recebe na pátria espiritual é Jesus, que diz a ela: bem-vinda, Maria, cumpriste o teu dever e amaste muito. Então, a história dela certamente continua na espiritualidade, mas o que nós queremos dizer é que a nossa alma precisa de amor. E à medida em que nós amamos mais, que nós nos tornamos mais caridosos, nós vamos adoecendo menos, porque vamos trabalhando o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, esquecendo um pouco deles, e vamos progredindo então na nossa evolução espiritual. Que Jesus seja realmente o nosso guia, alguém com quem nós queremos compartilhar nossa existência, que nós possamos rogar a Ele sempre que nós precisamos, e que Maria também seja um belo exemplo de como inundar o vazio existencial que por vezes se apresenta na nossa existência.
Muito obrigada, meus irmãos, pela atenção e que Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigada.